sobre uma, mas sobre visões. A ativação profética é o seguinte, gente, devo falar aí uns 15 minutos hoje sobre isso. Imagine comigo, nós somos formados corpo, alma e espírito. Na verdade, nós não somos dessa ordem. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós somos formados espírito, alma e corpo, porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e temos um corpo. O dia que o seu corpo deixar de existir, você vai continuar existindo. O dia que o seu corpo virar comida de minhoca, como se diz aí, for levado à sepultura, ainda assim você continuará existindo, porque você é um ser eterno. Tanto no eterno para o céu, quanto no eterno para o inferno. Nós fomos criados eternos. O nosso espírito é a nossa verdade. Esse Ricardo que você está vendo aqui é apenas uma expressão física de quem eu sou verdadeiramente. Eu sou um espírito que um dia terei a oportunidade de receber um novo corpo na eternidade com Cristo. Esse espírito que nós temos, ele fica dentro de nós, guardando tudo aquilo que tem a ver com o céu, tudo aquilo que é espiritual fica guardado, alocado dentro do nosso espírito. Então, a promessa de Deus, a unção, a fé, tudo que é sobrenatural não fica na nossa carne aqui, no físico, fica no nosso espiritual. Só que o espírito tem algo interessante. O nosso espírito, não estou falando do Espírito Santo, o Espírito Santo também habita no nosso espírito. O nosso espírito ele tem alguns botões que nós devemos apertar esses botões para que algumas coisas comecem a funcionar. Ok, gente? Pensem nisso aí comigo. Por exemplo, você já percebeu que algumas vezes você acorda carnal? Você acorda sem querer saber de Deus, sem querer saber do céu. E você está vivendo aquela vida carnal, contando piadas, se divertindo, comendo e bebendo. E de repente, no decorrer do dia, em algum momento do dia, acontece alguma coisa que você lembra que você é espiritual e você entra na dimensão do espírito. Então, desperta. Aquele botãozinho foi apertado. Já aconteceu isso com vocês? Comentem aí, sinalizem. De aquele momento em que você pula, você se transporta do natural para o espiritual. Ok, gente? Legal? Isso aí, pastor Ivanilson. O que acontece é que esse momento nós somos ativados, voluntariamente ou involuntariamente. A maior parte das vezes nós somos ativados involuntariamente. Você está andando na rua e de repente você vê algo, você ouve algo, você lê algo, você experimenta algo que faz o teu espírito que estava dormindo dentro de você despertar. E naquele momento que o teu espírito desperta, você lembra que você é um ser sobrenatural, que você é um ser espiritual. Automaticamente você começa a experimentar da atmosfera sobrenatural. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando com você aí, você está aí onde você está. Eu não sei, já sei que tem gente me ouvindo aqui de Salvador, já sei que tem gente me ouvindo de Goiânia, de Goiás e de vários lugares do Brasil. Vocês estão aí nesse exato momento sentindo a presença de Deus. Nesse exato momento, vocês estão sentindo o calor nos braços de vocês. Por quê? Porque esse nível de palavra que eu estou falando para vocês aqui é uma palavra de ativação, uma palavra que desperta em vocês o desejo pelos assuntos sobrenaturais. Então imagine comigo, Sandoval, legal Sandoval, depois eu quero que você me chame no WhatsApp para eu te ajudar, tá? No final eu vou dar meu número. Então o que acontece é o seguinte, imagine então que você tem esse corpo físico e o teu espírito fica dentro de você deitado numa cama, dormindo. E ele já salta dando uma cambalhota e pulando e gritando, porque ele foi ativado. Como eu estava dizendo ainda há pouco, na maioria das vezes o nosso espírito é ativado sem você perceber. Quando você vê, você estava lá. Quando você vê, você está na unção. Quando você vê, você está motivado espiritualmente. Quando você vê, quando você percebe, você está sentindo o fogo de Deus.
Isso de repente. O que eu quero dizer aqui hoje, nesse vídeo sobre ativação profética, é que nós podemos ter o controle disso. Nós podemos definir o momento em que nós seremos ativados. É claro que se Deus quiser que você seja ativado, a hora que Ele quiser, Ele tem o governo disso, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você pode estar naquele momento no seu trabalho, chateado, magoado, estressado e às vezes até envolvido com um pecado, né? E de repente você diz assim, eu vou apertar o botão do meu espírito, e aperta aquele botãozinho, puf, e você, poxa, agora eu tô ligado, agora eu entrei no sobrenatural. Como é que se faz isso, gente? Então essa é a questão. Se você tiver uma caneta para anotar, eu vou te dar algumas dicas de como é que você faz para ativar o teu espírito. Primeira coisa, para você ativar o seu espírito voluntariamente, ou seja, apertar esse botãozinho voluntariamente, primeira coisa que você deve fazer é orar em línguas. A oração em línguas é algo extraordinário. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. Então nós temos a nossa natureza carnal. Eu tenho a minha natureza carnal. Eu cometo erros, eu peco, eu tenho falhas. A natureza carnal que habita em mim o tempo inteiro está tentando me envergonhar o Evangelho através da minha vida. Mas eu também tenho o Espírito de Deus que habita dentro de mim. O Espírito de Deus muitas vezes vai dizer para mim, Ricardo, desperta. E quando eu escuto essa vozinha lá dentro, lá no fundo, me lembrando de que eu devo despertar, eu vou orar em línguas. Quando eu oro em línguas, o que a Bíblia diz? Aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo, edifica o seu espírito. Então essa prática é uma prática que deve ser uma prática voluntária. Como funciona isso? Você simplesmente decide falar em línguas. Você não precisa ficar esperando o céu pegar fogo e uma árvore dar cambalhota e uma estrela cadente passar e alguém tocar uma música com pandeiro para você falar em línguas. Você simplesmente tem que decidir. Eu vou falar em línguas agora. E aí você começa. E o que vai acontecer é o seguinte. No começo você vai estar falando em línguas de má vontade. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque quem está no governo é a tua alma, é a sua emoção, é a sua vontade. Você não está com vontade. Mas você vai falar. Porque o teu espírito está pedindo isso. Então essa dualidade entre a alma e o espírito, essa guerra, você vai começar falando em línguas, até que de repente você vai sentir daqui a 15 minutos, 20 minutos, talvez 30, algumas pessoas um pouco menos, algumas pessoas um pouco mais. De repente você vai sentir o espírito pular da cama e dar cambalhota dentro de você. E aí você vai começar a sentir o arrepio, a vontade. Mas isso não é no começo. Então você começa lá, mecânico, banda. Claro que você não vai imitar ninguém. Mas você vai repetir aquelas palavrinhas que o Espírito de Deus está colocando na sua mente. É Ele que está colocando, não é o diabo. O diabo não coloca isso na sua mente. O diabo coloca blasfêmia, murmuração, palavrão, palavra de afronta, incredulidade, xingamento. É isso que ele coloca. Deus coloca a palavra do céu. Então, se você está lá na sua casa, pode estar, meu irmão, no momento mais difícil, você pode estar triste, chateado, até mesmo envolvido com uma prática ruim. E de repente aquelas palavrinhas começam a vir na sua mente. De repente aquelas palavrinhas começam a vir na sua mente. Comece a repetir aquelas palavras. Até que você sinta o teu espírito despertar. Um conselho que eu te dou. Não pare antes. Enquanto você estiver sentindo que a tua alma está no governo, não pare de falar em línguas. Insista, insista, insista. E quando você sentir aquele fogo te envolvendo, despertou. Aí você fale mais 10, 20 minutos. Porque a glória de Deus já vai estar na sua vida. O que vai acontecer? O seu espírito vai estar ativado. E a partir daí, as próximas horas, quem sabe até o próximo dia inteiro, você vai estar na presença de Deus. Bom dia aos que estão entrando aí agora. Entenderam, gente? Então eu poderia ficar aqui 10 dias inteiros falando sobre falar em línguas. Tem muito conteúdo para isso, mas é só aqui uma chave. Primeira chave para ativar, despertar o seu espírito. Fale em línguas. Segunda coisa, gente, eu uso muito. Ouça músicas especiais de adoração. Você já percebeu que existem músicas que quando você escuta, o seu espírito acorda? Já percebeu isso? Então, você vai na casa do irmão
Ou você está na igreja, na hora do louvor toca aquela música: fecho os meus olhos, abro o meu coração e falo ao teu. E quando aquela música toca, toda vez que aquela música toca, você desperta espiritualmente. Então o que você vai fazer, meu irmão? Você vai colocar essa música no pendrive e vai escutá-la sempre. Toda vez que você pensar, eu preciso despertar o meu espírito, que música você vai escutar? Aquela. No meio dos louvores, tem tanta música que é ruim. Música de triunfalismo, que diz que Deus vai te exaltar e vai envergonhar o outro, que Deus vai te colocar na honra e vai desonrar o outro. Músicas de competitividade. São músicas que vão estimular a sua alma, a sua natureza carnal, mesmo dentro da igreja. Agora, vão haver músicas que toda vez que você escuta, irmão, tem música que só o instrumental dela me ativa. Tem música que quando o dedilhado começa, eu já começo a sentir a presença de Deus. Então, toda vez que eu escuto uma música dessa, eu guardo na minha coletânea. Eu chamo a coletânea de músicas de ativação, porque são músicas que vão despertar a unção de Deus na minha vida. Tem poder na música? Não, não tem poder na música. Mas essa música tem capacidade de ativar aqui na minha neurociência, no meu cérebro, na minha mentalidade, o desejo de buscar mais de Deus. Vocês estão entendendo isso, né? Quem está me entendendo, faz um sinalzinho aí, por favor. Legal, gente? Quero saber, enquanto eu estou falando, vocês podem comentar aí que eu posso não responder, mas eu estou lendo tudo e eu vou saber que vocês estão me ouvindo. Marquem aí os coraçõezinhos, façam alguma coisa. Legal, muito obrigado aí. Muito obrigado pela interatividade. Então, criem a coletânea. Eu tenho esse hábito. Às vezes eu estou viajando e aí um irmão de alguma igreja me pega, me coloca no carro para me levar até a igreja, me levar do hotel até a igreja. E aí ele bota algumas músicas que me ativam. Outras não. Mas aquela música que me ativa, a primeira coisa que eu procuro lá é qual é o nome da música, quem é o cantor. Eu chego em casa, pego ela, e eu que tenho o hábito de tocar violão, vez por outro toco esses louvores, eles me ativam, né? Eu tenho até um ato profético muito comum. Toda vez que eu vou pregar, eu gosto de tocar o violão antes. E algumas igrejas que eu vou pregar tem grandes musicistas, tem equipes de louvor de alto nível. E aí o pastor comenta: por que você toca? Porque eu sou muito simples, né? Se a equipe de louvor já tocou, por que você toca? Não tem a ver com quem toca mais ou quem toca menos. Tem a ver que eu vou ministrar para aquele povo, eu quero estar ativado. E para eu me ativar, eu toco alguns louvores que eu sei que vão despertar a unção de Deus na minha vida e vão gerar esse alinhamento entre eu e o povo. Tá bom? Terceiro, procure estar no ambiente certo. Existem ambientes que te afastam da unção e existem ambientes que te aproximam da unção. Se existem pessoas que você vai visitar que só te fazem ficar carnal, não visite. Agora, se tem alguém no teu círculo social que, quando você está perto, faz você estar espiritual, ungido na presença de Deus, esteja mais perto dessa pessoa. Se existe algum lugar que, independente do porquê, quando você está nesse lugar, você esfria espiritualmente, se afaste desse lugar. Se existe algum lugar que toda vez que você vai nesse lugar, você se ativa, se aproxime desse lugar. Então vamos lá. Tem a oração em línguas, tem as músicas, tem as companhias e os ambientes. Tudo isso você pode decidir, você tem voluntariedade. Você pode criar, inclusive, aí no seu caderninho, o seu mapa de ativação. O que é o mapa de ativação? É um documento onde você vai dizer tudo aquilo que você pode fazer para se ativar. E de vez em quando você olha para ele e vai dizer assim: eu vou fazer isso aqui agora, eu vou me ativar. Eu quero estar espiritual. Porque se você ficar esperando o acaso te levar ao ambiente do espírito, o acaso não vai te ajudar com isso. Você precisa querer buscar a Deus. Amém, gente? Outra coisa que costuma nos ativar, o toque do chofar. Quem aqui já ouviu um toque de chofar? O chofar é um chifre de carneiro ou um chifre de antílope. Não tem nada a ver com berrante usado por boiadeiro para chamar boi. Berrantes são usados para atrair o boi. Chofar é usado para atrair Deus, para atrair a glória de Deus. É um instrumento profético, um instrumento sobrenatural. Toda vez que um crente de verdade escuta o toque do chofar, ele desperta. Por quê? Porque Deus nos preparou para isso. Porque um dia o anjo vai tocar o chofar no céu e todos nós precisamos estar prontos para despertar para o arrebatamento. Então essa verdade já existe dentro de nós.
Qualquer crente que escuta o toque do chofar e não sente Deus, tem alguma coisa de errado, irmão. Qualquer crente que escuta o toque do chofar e acha que é do diabo, tem alguma coisa de errado, porque vai ser o chofar que vai nos chamar ao encontro com Deus nas nuvens. Então, procure aí ter a possibilidade de ir na igreja ouvir o toque do chofar e glorificar a Deus por isso. Eu tenho um chofar dentro de casa, eu consagrei o chofar, eu aprendi a tocar. Vez por outra, quando eu quero carga total, eu venho até minha varanda, eu toco o chofar. E o toque do chofar me ativa espiritualmente, ó, trombeta sagrada. Outra coisa, gente, imposição de mãos. Né? Vez por outra, de vez em quando, a gente precisa de uma autoridade, colocar a mão na nossa cabeça e profetizar sobre nós. Isso nos ativa. Não é qualquer pessoa. Eu não deixo qualquer um botar a mão na minha cabeça. Quem bota a mão na minha cabeça? Primeiro, o meu pai e a minha mãe, natural. Eles têm autoridade para botar a mão na minha cabeça. A mão na cabeça é uma pegada de leão. É uma demarcação. Não é qualquer um que pode demarcar a tua cabeça. Segundo, o meu pai espiritual, meu líder, aquele que me dá cobertura espiritual, o apóstolo Osmarino Araújo, ele tem autoridade para botar a mão na minha cabeça e profetizar sobre a minha vida. Ou qualquer pessoa que eu entender que tem a unção de Deus e que pode transferir isso. Agora, eu tenho que ter muito cuidado. Mas vou te dar um exemplo. Ontem mesmo, de noite, eu falei para minha esposa: bota a mão na minha cabeça e me abençoa, ora por mim. A minha esposa, por quê? Porque ela tem o poder de me santificar. A Bíblia diz que a mulher santifica o marido. E eu queria ser santificado na unção de Deus. Então minha esposa botou a mão na minha cabeça, me abençoou, eu senti a glória de Deus na minha vida. Então, procure aí a oportunidade. Se você tem um pastor, vá até a igreja: pastor, bota a mão na minha cabeça, pastor, ora por mim. Quando o pastor fizer uma oração distante: pastor, por favor, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, toca em mim, ministra fogo sobre a minha vida. Não abra mão dessa oportunidade. No momento que você der o teu dízimo, a sua oferta, não apenas dê o dízimo. O segredo não está em dar o dízimo, o segredo está em receber a oração depois que dá o dízimo. Porque é fazer prova de Deus. Peça para o pastor botar a mão na sua cabeça, profetizar sobre a sua vida. Tá bom, gente? E mais duas coisas que nos ativam espiritualmente: a leitura, tanto da palavra de Deus, a Bíblia, quanto de livros e de informações que nos ativam. Né? Algumas coisas que eu leio em alguns livros de homens de Deus que me ativam, me despertam. Testemunhos, experiências, depoimentos. E, finalmente, lembranças. Gente, tem lembrança que ativam o nosso espírito. Por isso a Bíblia diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Então, algumas vezes você vai lembrar de algo. Quando você tiver aquela lembrança, você vai ter vontade de falar em línguas. Alguém colocou aqui: precisamos ativar o poder que temos nas mãos? Sim, sim. Para ativar o poder que temos nas mãos, nós precisamos consagrar as nossas mãos. Quando nós pecamos com as nossas mãos, nós estamos trazendo imundície para a mão. Mas quando você consagra, diz: Deus, eu vou ter muito cuidado com onde eu coloco essa mão. O que eu faço com essa mão. E é claro, com cuidado com o que está na mente e no coração, porque o que está na mente e no coração está também nas mãos. Né? A mão revela o que está na mente e no coração. Quando a nossa mão está consagrada, ela tem um poder especial, um poder sobrenatural. Agora, para finalizar esse vídeo, como descobrir se estamos ativados ou não? Porque eu te dei aqui as ferramentas de ativação. E com certeza você vai terminar o vídeo agora e vai querer praticar. Agora, como eu vou saber? Como você vai saber? Poxa, eu consegui. Eu estou ativado. Tem algumas sensações. Por exemplo, o calor no corpo é uma sensação muito comum. Eu agora mesmo, só de falar sobre isso, eu estou sendo ativado. Então, o meu corpo está todo quente aqui. A vontade que eu tenho é de pular, de gritar. Porque esse assunto me ativa. Nosso corpo esquenta. Pensamento do céu, quando a nossa mente começa a fluir, revelação atrás de revelação, inspiração atrás de inspiração, significa que nós estamos ativados, conectados com o Espírito Santo. Isso é uma evidência. Outra evidência: desejo de mais de Deus. Desejo de, eu quero mais, agora não, agora que eu mergulhei nesse rio, eu quero nadar mais, eu quero artelho, eu quero joelho, eu quero água no lombo, eu quero ser afogado por essas águas. Essa vontade de querer mais, de se aproximar de Deus, é uma evidência dessa ativação. E algumas pessoas têm contrações espirituais, literalmente. Eu sinto isso, dá vontade de contorcer o corpo, porque está sendo gerado no nosso ventre espiritual algo nesse momento.
Então, é claro, conforme maior a ativação, maiores as nossas experiências. E é até importante eu dizer que alguns níveis de ativação desestruturam o nosso controle físico. Isso daqui é muito profundo, gente. Não é qualquer um que entende isso, não. Porque a pessoa diz assim, porque tem gente que está na presença de Deus, cai no chão, rola, baba, dá cambalhota, se descontrola. Não é que a pessoa descontrola. Ela tem controle, ela tem livre-arbítrio. Mas, veja bem, a minha natureza carnal está de um lado, a minha natureza espiritual está do outro. De repente, a glória de Deus começa a se mover tanto na minha vida, que vai chegar um momento que eu vou falar assim, quer saber, corpo? Dá licença, não quero conversa contigo, não. Quer saber medo, dúvida, incredulidade, cuidadinho de se preocupar com escandalizar crente fariseu? Eu não estou nem aí para isso, eu quero é sentir Deus. Então, em alguns momentos, você vai extravasar, meu irmão, você está pegando fogo por dentro. Aí o legalista olha lá do outro lado e vai dizer assim, irmão, tá exagerando. Não está exagerando nada, a pessoa está tendo contato com Deus, com a glória de Deus. A pessoa vai na macumba, tem contato com o preto velho, com a pombagira, são demônio menor que uma barata, um bichinho sem vergonha, e a pessoa já pega fogo.